Pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aí no módulo 3 e nesse módulo nós vamos iniciar o assunto princípios de segurança. Nós vamos fazer esses módulos agora, o 3 e o 4 já vamos fazer juntos em um só vídeo e são módulos menores, né? Em especial o módulo 3 ele é bem curtinho e nós já vamos emendar ele aí com o módulo 4, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui? Princípio de segurança e descrição dos riscos, perfeito? O que vai ser tratado aqui? Vamos começar lembrando alguns conceitos de perigo e risco. Esse assunto ele é bastante discutido na área de segurança do trabalho. Eu me lembro do colégio técnico e olha que já faz bastante tempo. Não vamos entrar no mérito de quanto tempo, né? Faz bastante tempo. E a gente já tinha essa discussão sobre perigos e riscos. Então nós vamos lembrar um pouco desse conceito. Existem algumas maneiras simples de perceber isso. Muitas vezes o pessoal acha, eu trabalho com essa questão de treinamento, já falei há algum tempo, às vezes eu percebo que o pessoal acha um pouco de exagero ficar entrando nesse método, mas na verdade não é. Quando você entende o conceito, você entende que realmente faz sentido você conseguir diferenciar o que é perigo do que é risco. Então, antes da gente dar um exemplo aqui dentro do nosso tema, né, a gente vai usar exemplos aqui de pontes rolantes, duas pontes. Eu vou dar um exemplo do tubarão. Eu, por muito tempo, usei o exemplo do avião, o exemplo do precipício, o exemplo do leão e agora eu lembro do tubarão. Então, o tubarão, quando ele está dentro d'água, no caso no oceano, e um nadador está do lado de fora, ele representa o quê? Para esse nadador, mergulhador, surfista ou o que seja. O que esse tubarão representa? Perigo ou risco? Então qual que é o cenário? O tubarão dentro do mar, dentro do oceano, e o surfista do lado de fora, né? Ou talvez até observando o tubarão lá, mas numa área segura. Esse tubarão ele representa o quê? O que você acha? Pensa aí um pouquinho. Se quiser pausar aí para você ver se você vai acertar. Esse tubarão representa o perigo, tá? Esse tubarão ele representa o perigo. E o que seria o risco então? Quando que esse tubarão passa a apresentar um risco? Esse tubarão passa a apresentar um risco na medida que o exemplo que eu dei aqui, o surfista adentra a esse ambiente, no caso ali o mar. Então o risco é o tubarão? Não, o risco é ele ser atacado, é a mordida. Então o que é o perigo? O perigo é o tubarão e o risco é o ataque, ele ser mordido. Então isso é muito válido na área de segurança do trabalho e nós devemos compreender isso. E agora vamos trazer isso para a nossa realidade. O que é o perigo na minha ponte rolante? Eu tenho a ponte e essa ponte ela é um risco ou ela é um perigo? A ponte, no momento que ela faz o içamento, que você está movimentando a carga, ela representa o quê? A ponte é o seu perigo, né? Mas o risco seria o quê? Esse material vir a cair, por exemplo. Então nós podemos dizer que perigo é o estado ou situação que inspira cuidado. No exemplo, a ponte rolante. Tá? E o risco é a probabilidade de ocorrer dano devido ao perigo existente. Ou seja, eu tenho um perigo e o meu risco é a queda no meu material e isso vai causar um dano. Então eu teria perda, né, que pode ser material ou pode ser lesões, acidentes. Então risco é o que nós conseguimos, inclusive de forma mais simples, graduar. Eu tenho um risco grave, eu tenho um risco médio, eu tenho um risco baixo, eu tenho um risco irrelevante. E esse é o trabalho que nós devemos fazer dentro das empresas. E o que as empresas fazem? Através de uma matriz de risco, ela procura sempre reduzir o risco. Tá bom? Então é isso. Então o perigo seria a ponte em si e o risco, a queda do material, já que estamos falando de içamento. E nós poderíamos dar outros exemplos, né, para a gente pensar aqui. Vamos falar da NR12, prensa. Prensas e similares. Qual que é o perigo? O perigo é a prensa. Qual que é o risco?
O cidadão perdeu um membro ali, ser prensado, um dedo, por exemplo. Então é mais ou menos nessa linha aí. Perfeito. Então vamos dar sequência aqui. Atenção à carga suspensa, né? Afaste, então aqui vai um lembrete que é algo importante. Sempre que estiver fazendo movimentação de carga, a sinalização é algo relevante e é algo que vai te ajudar a garantir a segurança das pessoas que estão por ali. E aí vamos falar aqui da causa de acidente, é a qualificação da ação frente a um risco, perigo, que contribui para um dano que seja pessoal ou impessoal. Então pode ser um dano que envolve o patrimônio, um dano que envolve as pessoas, a gente já falou isso. Então, por exemplo, o içamento de carga não constitui uma causa do acidente, porém o ato de atravessar por debaixo da carga pode ser considerado uma das causas. Note que ele está falando aqui uma das causas, perfeito? Então, o que ele está querendo dizer? Que existem outras causas. O fato do colaborador passar debaixo da carga e essa carga eventualmente vir a cair, ou um parafuso caiu dessa carga, e aqui também eu já quero fazer um outro lembrete muito importante. Eu já tive situações onde eu pedindo para o pessoal, vai passar debaixo aqui, ou vai estar, né, quem está envolvido, né, obviamente, na operação, você precisa estar de capacete, tá? Então entenda. Aí o cara falando, mas pelo amor de Deus, se cair essa peça aí, eu me lembro que a gente fez um içamento de uma peça de 30 toneladas, um filtro. A pessoa falou, mas se cair esse filtro, falou, primeiro que assim, você não vai estar debaixo do filtro, né? Esse é o primeiro ponto. E o capacete não tem a finalidade de proteger se o filtro cair. Na verdade, o que vai te proteger se o filtro cair é garantir que você não fique debaixo. Não tem por que você estar debaixo. Então esse é o primeiro ponto. Agora outro ponto é, um filtro desse tamanho, é possível que tenha ali uma porca, um parafuso, por exemplo, que erroneamente foi esquecido e no momento da içamento está içando lá e daqui a pouco esse parafuso cai. O capacete vai ser uma proteção se eventualmente ele vier acertar ali ou o rigger ou alguém que está na operação ali, né? O rigger que seria a pessoa que dá o sinal ali, falando nesse exemplo de movimentação. Seria a proteção. Então os EPIs ajudam nesse sentido. Então eles devem ser usados, eles precisam ser usados. Então é isso que nós falamos aqui. Causa de acidente não é uma. A pessoa passar por baixo ali da peça ou porque ela não viu ou porque ela descumpriu uma norma e de repente se envolver no acidente, essa não é a única causa. Outras causas seriam, por exemplo, não ter tido uma medida de controle adequada, que a gente trata aqui. O que seria uma medida de controle? Sinalização, por exemplo. Esse trabalho que eu comentei que nós fizemos numa obra de expansão muito grande, os técnicos de segurança eles tinham apitos e na medida que eles viam uma pessoa se aproximando da área isolada, antes de entrar a pessoa já apitava, falava, ei, estamos fazendo içamento, não passe daqui. Era um reforço, medida de controle. Tá? Então o que é isso aqui? É uma ação que visa eliminar, controlar o risco, ou quando isso não é possível, reduzir a níveis aceitáveis os riscos na execução de uma determinada etapa do trabalho, seja através da adoção de materiais, ferramentas, equipamentos ou metodologia apropriada. Então é isso que são as medidas de controle. Mais para frente a gente vai voltar nisso e nós vamos ver dentro da NR12 o respeito de hierarquia para isso. A hierarquia das medidas de controle. Segura aí que daqui a pouco a gente chega lá, não é nesse módulo ainda. No módulo 9. Aí aqui a gente fala do planejamento. Então antes da fase de execução serão analisados os riscos potenciais. Deixa eu pegar o laser aqui para facilitar aqui para vocês. Riscos potenciais. Este trabalho é realizado através da análise preliminar de risco, também conhecida como APR. No mínimo, as seguintes informações. Então, o que eu preciso avaliar ali? Descrição detalhada das etapas. Então, dentro de um serviço, a operação ou da atividade. Então, o que vai acontecer? Quais são as fases deste içamento? Quais são as tarefas que nós vamos executar ali com o pórtico, com a minha ponte, com o meu guindaste, com o meu caminhão guindalto, enfim. Identificação dos riscos existentes em cada etapa. Eu gosto sempre de dividir em 3 colunas. Você tem uma coluna da descrição das etapas, a identificação dos riscos, medida de controle. Que é o próximo item aqui, medidas de controle. Então, para a realização de todas as etapas dos serviços, no sentido de reduzir ou eliminar os riscos. Então, aqui, de novo, para ficar claro, descrição da tarefa, identificação dos riscos, medida de controle, tá bom? E aí faz todo sentido você fazer novamente a análise e ver se de fato você conseguiu diminuir
o risco. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar minha mão aqui. Espera aí. Tá dando certo? Eu fico vendo a tela aqui do slide, mas acho que estava, né? Enfim, creio que deu para entender, dividir em colunas, descrição da tarefa, identificação dos riscos, tá bom? Então seria isso. Outro item que ele comenta aqui seria o número de profissionais necessários para essa atividade. Então é uma outra informação importante e que na análise de risco você conseguiria facilmente definir isso, tá? Eu preciso de 2, preciso de 3, preciso de quantas pessoas ali para auxiliar nesse trabalho. Eu dei exemplo aí de operações grandes, onde a gente tinha muita gente envolvida, né? Imagina uma fábrica, por exemplo, você vai içar algo, você precisa ter pessoas ali, né, para avisar. Muitas pontes rolantes, por exemplo, já tem ali a sirene, então o operador da ponte ele já fica o tempo todo ali soando a sirene, ele já tem uma buzina, ele alerta, né, tem o giroflex. Então muitas medidas de controle para que as pessoas respeitem o içamento, a movimentação. E aí nós falamos dentro desse planejamento do plano de rigging, que é uma ferramenta poderosa, né? Então aqui nós temos um exemplo de um plano já dentro de um software que demonstra toda a operação. Então você vê aqui o tanque sendo içado, para onde que esse tanque vai ser posicionado. Então a operação aqui que envolve aí pelo menos 3 guindastes, né? Então esses 2 guindastes aqui no içamento e esse aqui fazendo, dando suporte, né? Para que seja colocado na posição correta ali o tanque. Acho que um tanque, né? Então isso aí, simulação de verificação de vaso de pressão com múltiplos guindastes, né? Então, essa é a operação que está sendo feita aqui. Tá bom, pessoal? Então esse é o módulo 3. E como eu comentei, nós já vamos engatar aqui, já vamos falar do módulo 4, então o centro de gravidade e amarração de carga. Esse módulo é um pouquinho mais, vou falar complexo, porque entra um pouquinho de cálculo, mas eu já quero deixar vocês tranquilos, assim, se você fez esse treinamento em outros lugares, você vai ver que não foi inserido cálculo, não tem nada disso, e também, na verdade, não é nem cálculo, é uma continha de matemática bem tranquila ali. E não se preocupe com isso. Mas a ideia é mais para a gente pegar o conceito, entender o quão é importante o centro de gravidade, como que a gente consegue achar ele ali em situações mais difíceis. Em geral, o centro de gravidade já vem na peça, então você não vai ter essa preocupação. Mas aqui nós estamos entendendo o conceito, então eu creio que é muito válido. Então, a determinação do centro de gravidade no processo de movimentação de carga é de suma importância para a segurança relativa ao risco de tombamento de carga. Saber manusear a carga a ser içada pode reduzir drasticamente os números de acidente. Então nós temos aqui 2 exemplos, né? Então um içamento instável e um içamento estável. E eu pergunto para vocês, por que esse içamento aqui, onde eu tenho uma angulação maior, ele é um içamento instável? Vai pensando sobre isso, né? O que aparece aqui em vermelho é o centro de gravidade, né? Tá lá C e G, centro de gravidade. E notem a posição, né? Tem uma diferença muito grande aqui, a gente já vai voltar a falar disso, mas é aqui que está o segredo. Nesse outro exemplo, nós temos aqui, instável acima dos pontos de amarração. Então, o centro de gravidade está instável, porque ele está acima dos pontos de ancoragem, acima dos pontos de amarração. Percebe? Mesmo problema que você vê aqui. Então, aqui a gente já responde a pergunta que eu tinha feito. E aqui, pontos de pega acima do centro de gravidade. E a garantia de estabilidade da carga. Então, notem a diferença, né? Olha onde está o centro de gravidade, olha onde está o centro de gravidade. Aqui existe uma estabilidade muito maior. Tá? Então, se tratando de um içamento de carga, a condição sine qua non, esse termo aqui não sei se você conhece, mas o que significa sine qua non, né? Antes da gente continuar, só para, de repente, você não conhece. É uma expressão do latim, então ela se refere a uma ação cuja a condição ou o cenário ali ele é indispensável. Vamos trocar essa palavra aqui por indispensável, ok? Então a condição indispensável de equilíbrio é que o ponto de pega ou o ponto de tração
pelo qual a carga é levantada deve sempre estar acima do centro de massa de carga ou do centro de gravidade. Então é o que nós estamos vendo aqui, tá bom? Essa operação, onde a atividade vai estar instável, e aqui a maneira correta, né? Então, correto e incorreto, poderíamos chamar assim. Ainda falando desse tipo de içamento instável e estável, a gente vai pegar um outro exemplo e algo que também é muito relevante. Então, um outro ponto importante é a amarração da carga e a manutenção do centro de gravidade, sempre alinhado com o gancho. Então, aqui fica muito claro isso, essa imagem é muito boa, né? Olha só, aqui onde está o gancho, né? E olha aqui aonde está o gancho, nessa terceira imagem. Notem, gancho, centro de gravidade. Ok? O que vai acontecer aqui? Carga instável. O gancho não está alinhado com o centro de gravidade. Ele teria que estar, o centro de gravidade teria que estar aqui, ó. Outro caso, carga se desloca até o centro de gravidade e então ocorre ali um balanço. Começou a içar, automaticamente o centro de gravidade vai buscar vir parar aqui debaixo do gancho, onde nós teremos aí logo o tombamento, né? A instabilidade do içamento. E aqui um outro caso onde isso já foi corrigido. Então notem que a peça foi colocada bem debaixo do gancho, posicionando e conseguindo, criando a possibilidade do centro de gravidade estar alinhado com ele. Mesmo o pallet não estando alinhado, está tudo bem, porque agora sim o centro de gravidade está aqui. Claro que você vai ter que fazer uma manobra com as cintas, ou o tipo de acessório que você estiver utilizando, mas vai funcionar muito melhor. Outro ponto seria que o içamento, né, utilizando, aqui está dando o exemplo de um guindaste, mas você pode visualizar isso através de qualquer equipamento de içamento, de guindar. Então nunca se deve arrastar a carga ou movimentá-la com a possibilidade de balanço, né, movimento de pêndulo. O que ele está falando aqui? Está reforçando o que a gente acabou de ver aqui. Ó. Tá? O gancho precisa estar alinhado com a carga. Centro de carga, ou centro de gravidade, no caso, né, perdão, estaria aqui. E assim não, tá bom? Se esse guindaste começasse a içar esse material, onde que ele ia parar? Provavelmente ele ia bater, inclusive, aqui na cabine do caminhão, do guindaste, no caso. Outro ponto importante, né? Então vamos aqui agora entender como determina a posição correta do centro de gravidade para diferentes tipos de carga. Então aqui nas figuras geométricas de formato regular e construídas do mesmo material e homogêneas, o centro de massa coincide com o centro geométrico, tá? Centroide, no encontro dos eixos de simetria. Assim, conhecendo as dimensões da figura, é possível determinar o centro de massa ou centro de gravidade. Então, como ele é uma peça, como ele é uma figura aqui uniforme, você consegue claramente perceber que o centro de gravidade está aqui. Mesma coisa acontece aqui no quadrado. Mesma coisa acontece aqui nesse círculo. E assim nos demais itens. Então é fácil de você identificar isso, porque é uma peça, como ele colocou aqui, homogênea. Tá? Nem sempre é assim. Nem sempre a massa de um lado ela é igual à massa do outro lado. Nem sempre o volume de um lado da peça é igual ao volume do outro lado da peça. E nós vamos fazer alguns exercícios com relação a isso. Nesse primeiro exercício, está se obtendo ali o centro de gravidade através do uso do dinamômetro. Tá? Então o que o dinamômetro nos oferece? Ele consegue verificar ali qual é a carga, qual é a força que está sendo exercida. Né? Então aqui ó, ele está mostrando em toneladas. Tá? Então aqui nós temos um eixo. Notem que esse eixo tem um volume diferente desse lado. Né? Então muito provavelmente aqui é mais pesado. A gente confirma isso aqui pela informação do dinamômetro. Ó. Então aqui 15 e aqui 9. Tá? Então aqui nós estamos falando do peso ou massa e aqui nós estamos falando de distância. Tá? Distância. E vamos vir para o exercício agora. Então este método exige a utilização de dinamômetros atracados em dois pontos diferentes da peça, conforme a figura ao lado. Então dinamômetro em dois pontos diferentes da peça. Considerando os momentos em relação ao centro de gravidade que queremos calcular. Tá? Vamos lá para a continha. O que a gente vai fazer? Eu já vou entregar pronto para vocês. Então, como é que ele encontrou aqui ó, o centro de gravidade? Tá? O que ele fez?
Então nós temos aqui o peso multiplicado pela distância. Que peso e distância é esse? Está aqui, ó, tá? Igual a 9, peso novamente, multiplicado novamente pela distância. Então o peso multiplicado pela distância 1, peso multiplicado pela distância 2, da informação que veio do dinamômetro. Então você tem aqui um sistema em equilíbrio. Então, sabendo que a distância 1 mais a distância 2 é 3 metros, e como que eu posso garantir isso? Porque foi feita uma medição aqui, ó, com o trena, 3 metros. Então, substituindo B em A, o que nós encontramos aqui? Então, nós temos aqui, novamente, peso vezes a distância, que é igual a 9, multiplicado pela distância, que nós agora sabemos que 3, né, foi o que nós medimos aqui, ó, novamente, menos a distância 1. O que nós vamos encontrar aqui? Nós vamos encontrar o peso novamente, você vai repetir aqui a informação, multiplicado pela distância, que é igual a 27 menos 9 vezes a distância. E aí você vai passar essa informação para cá, né? Então tem uma matemáticazinha simples aqui, uma funçãozinha simples, só jogando ali para o lado, né, trocando de lado, do igual. Então ele vem para cá, e aí nós chegamos nesse valor. Então eu tenho aqui 27 desse lado, o que eu vou passar o 24 dividindo, e eu vou encontrar os valores aqui da distância, então o D1 e o D2. Que distância que é essa? Distância 1,25, está aqui, onde está o laser, ok? E distância 1,87, que é essa daqui. Então, o centro de gravidade não está exatamente no centro do eixo, está um pouco mais para esse lado. Tá? Não vou usar a esquerda e a direita, porque eu não tenho certeza como aparece para vocês aí. Mas ele está um pouco mais para o lado da massa de 15 toneladas. Tá bom? É claro que isso é possível observar sem conta, sem a matemática aqui por trás. Você consegue. Mas aqui fica bem mais fácil de ter a certeza. Né? Então é isso. E aqui, já um outro exercício, que nós vamos calcular o centro de gravidade da figura irregular. Então, quando é uma figura regular, é simples, a gente já viu, tá? Então, numa figura regular, é esse o processo, ó. Tá aqui. E agora eu vou mostrar numa figura irregular, é um exemplo, a gente já viu aqui usando o dinamômetro, e agora nós vamos usar um cálculo completamente manual, sem o dinamômetro. Claro que algumas informações a gente precisa ter, e nós temos ela aqui no exercício. Então, nós temos aqui uma peça, né? Isso aqui é uma peça de concreto, simulando uma peça de concreto. E nós sabemos aqui que essa peça de concreto, ela tem um peso padrão por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, desculpa, de 2.500 kg. Então é o que a gente está vendo aqui. Então vamos pegar aqui o contexto. Então o centro de massa da figura irregular abaixo será dada pela média ponderada dos centros de massa das peças em relação a uma referência. Que referência que nós vamos usar? Aqui o eixo, lado esquerdo. Então, calculando o centro de gravidade de cada figura conhecida, temos como determinar o centro de gravidade da peça irregular pela média ponderada dos centros de gravidade de cada uma. Então, V1, V2, V3 e V4. O que é isso aqui? V1, tá? V1, V2, V3 e V4. Perfeito? Então vamos lá, espero que você esteja acompanhando. Qualquer coisa, volta o vídeo um pouquinho, se for o caso, mas eu creio que você está conseguindo acompanhar. Então, admitindo para este exemplo que a figura, no caso aqui acima, né, no caso ao lado, seja uma peça de concreto onde o peso específico do concreto é igual a 2.500 kg por metro cúbico. Tá? Então, esse é o peso conhecido, você vai precisar dessa informação. Calculando o volume e as massas dos respectivos volumes. Quais volumes? V1, V2, V3 e V4. V4, V3, V2 e V1. Como foi feito isso? Então, vamos pegar o exemplo aqui, V1 e V2. O V1, ele multiplicou 2 vezes 1, que é igual a 2 metros cúbicos. Como é que ele chegou? De onde ele tirou essas informações aqui? Ele veio aqui no V1. Ó, tá?
Então a altura do V1 aqui ó, é 2, por isso que ele multiplica por 2 ali. 1 aqui, né, no comprimento, e na profundidade, né, foi a cubagem, né, mais 1. Então é daí que ele tirou e chegou nesse valor aqui, 2 metros cúbicos. Então ele sabe que 2 metros cúbicos, no caso do concreto, 2.500 quilos, vai dar 5 toneladas, 5.000 quilos. E assim ele faz para o V2, de novo. Então o V2, 1, né? O que é esse 1 aqui? Profundidade. O 2, novamente aqui você tem o comprimento, tá? E a altura. E aí você encontrou aqui novamente 2 metros cúbicos, 5 toneladas. A mesma coisa se replica para o 3 e para o 4. Vamos adiante. Então ele encontrou o que? O peso total, que ele chamou aqui de W, da peça. Tá? Então o total é 25 toneladas. Essa informação vai ser importante para a gente aqui dar sequência. Então repetimos aqui a informação, só para ficar fácil para a gente, para não se perder. E agora a gente vai achar o centro de gravidade em relação à borda esquerda. Tá? Então aqui o Y. Então o X é igual. O que ele está calculando aqui? M1, ok? Ó, M1 vezes 0,5. Da onde vem o 0,5? Essa distância, por isso que a referência aqui é o Y, lado esquerdo. Então essa distância é 0,5, não chega a dar 1. Nota aqui na referência do eixo X. Então 0,5 multiplicado por M1, 5.000. 5.000 multiplicado por 0,5, 2.500. É isso que ele fez em todos os casos aqui. Ó. Então aqui o M1, aqui o M2, aqui o M3, 4, por assim por diante. Feito isso, ele encontrou os valores e dividiu por 25 toneladas, que é o valor total da peça. O que está sendo usado aqui? Média ponderada. O que ele encontrou no eixo X? 3,35. O que é o 3,35? É o eixo X. Então eu já sei que o centro de gravidade está por aqui, ó. 3,35. É alguma coisa por aqui, ó. Mas agora eu preciso achar ele no eixo Y. Eu não sei que altura que ele está. Vamos continuar. O que é o Y? M1 vezes 1. M1, ó, M1, está aqui 5.000, vezes 1. Por que 1? Porque agora ele está usando a altura. Perfeito? Está aqui. Estamos juntos? Eu espero que sim. E ele vai fazer o cálculo, vai dividir novamente por 25, que é o peso total aqui, e vai encontrar 0,97. Onde está então o centro de gravidade? Por aqui, né? Abaixo do 1, lá no 3,35. Vamos ver? Então ficou assim, ó. Aqui exemplificando, né? O que eu comentei, de onde vêm essas informações. Olha lá. Então a peça de concreto de formato irregular do exemplo acima tem centro de gravidade em relação à sua borda esquerda de, no X, 3,35 e na altura, né, o Y, 0,97. Tá bom? Podemos, a partir disso, então a gente pode, através disso, calcular o esforço em cada cabo usando para determinar o melhor comprimento dos cabos para deixar o centro de gravidade abaixo do ponto de pega e alinhado com o gancho, que é o que a gente acabou de aprender. Abaixo do ponto de pega e alinhado com o gancho. Aonde que está o centro de gravidade então, Neylon? Está aqui, ó. Olha lá. Vamos pôr ele lá no lugar exato, ó. Pum. Está aqui. Tá? Não sei se você viu ele caindo aqui, ó. Aparecendo aí na sua tela. Perfeito. Eu preciso saber disso. Isso aqui é realmente... Não, é só curiosidade, tá? Para você saber como que calculou esse centro de gravidade. Através dessa continha aí, que não é nada de tão complicado. Mas, no geral, essa informação já vem, você não precisa se preocupar com isso, tá? Você só precisa localizar isso lá na peça antes de você fazer o içamento. Tá joia? Então, era isso. Então, obtendo centro de gravidade com o uso de dinâmica, que a gente já falou. Para peças complexas, é função do rigger fazer este cálculo e definir que laçadas de cabos devem ser usadas. Definitivamente, movimentação de carga é para ser executada por uma mão de obra qualificada. O que ele está falando aqui? O que é o rigger? Então, a pessoa que vai executar o plano de rigger, a pessoa envolvida naquilo,
Em atividades mais complexas vai precisar calcular isso, mas isso vai vir pronto. Hoje os softwares fazem isso com facilidade. O que nós queremos aqui é que você conheça isso e possa cobrar isso, inclusive, quando você contratar um içamento desse tipo. Recomendamos fortemente que peças irregulares tenham o centro de gravidade marcado na peça. Isso pode ser realizado no momento da fabricação. O projetista deve indicar no desenho e a mesma deve ser marcado na fabricação. Isso já é padrão, né? Então, quando você contrata alguém para executar uma peça diferenciada ou para você construir essa peça, ou mesmo quando você compra algo já mais, vamos chamar de linha de produção, já tem outras séries iguais, você vai ter essa informação clara ali. Medidas simples como essa reduzem muito o risco na hora da execução, sem dúvida nenhuma, né? Você fazendo o planejamento, você achando corretamente ali o centro de gravidade, você seguindo os padrões que nós colocamos aqui, de ter os pontos de içamento no local adequado, e você ter o moitão alinhado com o centro de gravidade, né, o gancho com o centro de gravidade do material, tudo isso vai propiciar uma atividade de içamento seguro, seja com a sua ponte rolante, seja com o seu cabo, com o seu guindaste, com o seu pórtico, o equipamento que você estiver utilizando. A regra ela vai ser sempre a mesma, tá bom? Senhores, é isso, eu vou terminando aqui esse módulo. Então nós vimos o módulo 3 e 4, façam as atividades lá, façam os exercícios e nós nos encontramos no módulo 5, tá bom? Valeu, tamo junto, até daqui a pouco.